Boa noite. Já vamos começar nosso estudo. Acho que as últimas pessoas estão tentando entrar na sala. Vamos já falar um pouquinho sobre Números capítulos 21 ao 25 e as perguntas sobre esses 5 capítulos. E antes de entrar nas perguntas, eu queria comentar um pouquinho sobre o que observamos aqui. Lembramos que a geração agora, as pessoas que estão às vésperas da entrada na Terra Prometida, é aquela geração que foi criada no deserto. O mais velho dessas pessoas, tirando Josué e Caleb, teria menos de 20 anos quando saíram do Egito. E agora tem até 60 anos no máximo. Agora, essa geração, então, cresceu no deserto. Talvez a maioria deles nasceu até no deserto durante esse tempo. E durante esse tempo de peregrinação, parece que não houve nenhum conflito armado, nenhuma batalha. Depois daquela tentativa de tomar a terra, em Números 14, depois de desistir e depois tentando de novo pela força humana, não menciona mais nenhuma batalha até chegar nesses últimos meses no caminho para a terra, na etapa final. E assim, nessa etapa final, observamos vários desafios. Eu quero destacar 2. As batalhas. E nós observamos aqui inimigos formidáveis mesmo que eles enfrentaram. E tentações que também ameaçavam o bem espiritual e, por isso, também a segurança do povo, porque a segurança depende da relação com Deus. E traindo a relação com Deus, obviamente, eles iam também ter menos problema, ou menos segurança, menos sucesso contra os inimigos. Como sempre, Deus se mostrou fiel. E agora observamos uma oportunidade importante para o povo se preparar, enfrentando inimigos nessas primeiras batalhas e se preparando para a conquista que vem pela frente, quando vão entrar na Terra Prometida no livro de Josué. Então, isso que estamos vendo de modo geral hoje. Agora vamos ver as perguntas aqui, começando com Léo na primeira pergunta do capítulo 1. Léo, sobre a reclamação do povo e as consequências desse comportamento. 3 perguntas aqui. Como Deus castigou o povo? Ele enviou serpentes venenosas, matando vários. Ok? E quando o povo confessou o pecado, quem orou ao Senhor? Moisés Foi Moisés. Mais uma vez, Moisés fazendo intercessão pelo povo, mesmo sabendo que a reclamação foi contra ele. Uma atitude louvável por parte de Moisés nessas situações. E o que Deus mandou que Moisés fizesse para curar as vítimas dessas mordidas? mandou fazer uma serpente e colocá-la no alto de um poste. Ok. Dependendo da versão que você está usando, pode falar serpente abrasadora ou pode falar serpente de bronze, talvez a tradução mais comum. Mas assim, levantou numa haste e quem olhasse para essa serpente seria curada. É um exemplo interessante, porque exige a fé de olhar quando Deus mandou. Não faz nenhum sentido, como muitas vezes, os mandamentos de Deus podem não fazer sentido da perspectiva da sabedoria humana. Que benefício traria olhando para uma imagem de uma serpente e colocando numa haste? Mas foi o que Deus deu como condição. E podemos acreditar que quem recusasse olhar ia morrer, porque não fez o que Deus mandou. Então, o que importa é que não é a maneira em si que Deus usou, embora eles precisavam respeitar isso, mas o fato que Deus mandou e que precisavam obedecer a palavra do Senhor. Ok, pergunta número 2. Beca, depois de várias paradas, o povo chegou à divisa de quais 2 povos na Transjordânia? Dos amorreus e dos moabitas. Exatamente. Entre Moabitas e Amorreus. E um mapa aqui talvez ajude um pouco para ter uma noção disso. Lembrando que eles estavam perto da terra para entrar, que pediram para passar pela terra de Edom, que já falamos sobre isso semana passada. Aí pode ver pelas flechas aqui, tiveram que fazer uma volta, voltando lá para o Mar Vermelho e subindo para o outro lado para chegar na terra entre Moabe
e os amorreus. E isso seria mais ou menos onde está mostrando essa flechinha agora, a divisa entre esses dois povos, os territórios de Moabe e dos amorreus. E vamos ver um pouquinho sobre o envolvimento com esses dois povos em nossas perguntas ainda hoje. E pergunta 3 também, Becca. Ainda no relato do capítulo 21, quais dois reis citados por nome foram vencidos no caminho? O rei Seom, o rei de Esbom, e o rei Og, rei de Bazã. Perfeito. E aqui, para ter uma noção de onde estamos falando, Esbom fica nessa parte do lado da parte do norte do Mar Morto, e Bazã é a região que fica mais perto do Mar da Galileia, mas os dois do lado leste do Rio Jordão, na Transjordânia ainda. E assim, as vitórias contra esses dois povos, dominando desta maneira o território dos amorreus. Ok, pergunta número 4, já entrando no capítulo 22, Gersi. Quem foi Balaque e por que ele chamou Balaão? Balaque era o rei dos Moabitas, que os Moabitas eram da descendência de Ló. Ele chamou Balaão porque ele era um profeta dos midianitas, que era da tribo de Abraão, da segunda esposa Midian. E ele queria que Balaão fizesse o quê? Ele queria que Balaão profetizasse contra o povo de Israel, porque eles viram que eram muitas, era uma tribo muito grande, então eles ficaram com medo. Exatamente. Ele está tentando se proteger e está pedindo essa ajuda de amaldiçoar os israelitas para amenizar esse perigo, essa ameaça que eles representavam. Ok, pergunta 5. Balaão recebeu duas respostas diferentes de Deus. O que Deus disse? Bom, não sei se vou responder certo, mas vamos lá. Ok. A primeira, Deus disse que não é, eles mandaram soldados, então, para Balaão ir até o rei, né, para ir amaldiçoar. Então, ele falou com Deus e Deus disse para ele não ir. Aí, na segunda vez, o rei lá mandou novamente soldados, então, prometendo riquezas terrestres, né, físicas, e então ele orou novamente e Deus disse assim, então vá, mas faça a minha vontade. Só fala aquilo que eu autorizar. Ok. E nós vamos ver já outra coisa que acontece que reforça esse entendimento. Quando Deus fala duas coisas diferentes, não é que ele mudou de ideia ou que ele está se contrariando. Acredito que nessa segunda resposta podemos até ouvir o tom de voz de Deus. Então, você já está decidido ir, não vai, mas não vai conseguir o seu objetivo de amaldiçoar o povo. Vai falar apenas as coisas que eu falo. E assim Deus, com um pouco de desgosto aqui, pela atitude de Balaão, deixando ir. Não que ele queria que fosse, mas deixando ir. Mas Deus controlando tudo, e Deus vai usar isso ainda para o seu propósito, e não para o propósito de Balaque e de Balaão. Agora, Gersi, vamos chegar a uma parte bem interessante, talvez uma das histórias mais engraçadas nas Escrituras. Que coisa inédita aconteceu com Balaão no caminho para Moabe? Como Deus já sabia da intenção do coração de Balaão, então o anjo do Senhor ele foi à frente da jumenta e Balaão ficou nervoso porque a jumenta acabava não caminhando. Então ele bateu até inclusive na jumenta e Deus falou através da jumenta. Ok, muito bom. Acho que é a primeira vez, talvez a única vez na história que encontramos um caso de uma jumenta conversando com um homem. Então, essa história aqui, que a jumenta, primeira coisa, a jumenta está enxergando o que Balaão não enxerga.
A jumenta está observando que o anjo do Senhor está impedindo o caminho. Balaão, que é profeta, que ouviu a voz do Senhor, não entendia ou não aceitava, pelo menos, esse impedimento que Deus tinha colocado. Então, a jumenta está se mostrando mais respeitosa, até inteligente, do que o próprio profeta. A segunda coisa é nessa conversa, a jumenta falando com o próprio Balaão, e Balaão replica. Balaão discute com o animal. Ao invés de achar que isso é uma coisa completamente esquisita que está acontecendo. E depois o anjo do Senhor falou diretamente com Balaão. Primeiro pela jumenta e depois foi diretamente com Balaão, que ele falou, você vai, mas reforçou novamente, vai falar apenas o que o Senhor autoriza. E é limitar as palavras dele. Mas eu não conheço nenhuma história que eu acho mais engraçada nas Escrituras, mas com uma mensagem muito importante para esse profeta que não estava enxergando a verdade revelada por Deus. Ok, muito obrigado, Gersi. Agora, pergunta 7, entrando no capítulo 23. Beca, quantos altares foram feitos e quantos animais oferecidos nas tentativas de Balaão de amaldiçoar os israelitas? Foram 3 tentativas, né? Cada tentativa, a primeira tentativa foram feitos 7 altares e cada altar tinha um novilho e um carneiro. Então, no total de tudo, foi 21 altares, se é que eu sou péssima em matemática, 21 altares, 21 novilhos e 21 carneiros. Exatamente isso, sim. 3 tentativas, 7 sacrifícios de cada tipo de animal, em cada tentativa de ganhar o favor de Deus para amaldiçoar esse povo. E número 8, Léo, o que aconteceu cada vez que Balaão tentou amaldiçoar o povo do Senhor? Se tornou uma bênção. Ok, Deus controlou as palavras, e como Deus já tinha falado para ele, e Balaão também repetiu, capítulo 22, 18. Então, Deus já tinha falado, você vai falar somente o que eu mandar. Balaão tinha dito que eu não posso falar mais nada, somente o que Deus mandar. Então, cada vez que ele abriu a boca para falar com a intenção de amaldiçoar, o que sai é bênção. E ele não tem capacidade de falar algo contra a vontade de Deus. Mesmo querendo, ele não consegue. Ok, entrando no capítulo 24, e a pergunta número 9 para Beca. Deus privou Balaão de honras, riquezas, e pode explicar. Eu coloquei que sim, porque Balaão estava querendo honras terrenas, né? Mas não conseguiu cumprir o desejo de Balaque, porque Deus não permitiu, né? A vontade de Deus foi soberana. Ok. E foi isso que Balaque disse. Eu ia dar honras para você, mas o Senhor privou você disso. Podemos até concordar, você falou que sim. Podemos até concordar pensando nessa questão de ganhar as honras, o dinheiro, as riquezas nesta vida aqui. Mas como em todos os casos, de sacrificar algo para servir ao Senhor, se Balaão tivesse sido fiel, com certeza ele teria recebido benefícios muito maiores do que Balaque estava oferecendo para ele. Não coisas materiais, mas até a bênção da comunhão com Deus e até a esperança da vida eterna. E a pergunta número 10, voltando para o Léo com essa pergunta, conforme as profecias de Balaão, qual povo dominaria seus inimigos e vizinhos? Israel, ou Ok. como que ele fala na Bíblia, descendentes de Jacó. Ok, muito bom. Israel, acho que é previsível essa resposta, que se ele estava abençoando os israelitas cada vez que falava, obviamente a bênção, o domínio vai para Israel sobre esses inimigos.
E depois ele fala especificamente sobre algumas coisas com os inimigos, como seriam amaldiçoados em relação ao próprio povo de Israel. E 11 também para você, Léo, quando o plano de amaldiçoar Israel fracassou, o que os moabitas fizeram? Eles perverteram Israel, convidando-os à adoração de Baal-peor. Ok. Convidaram os israelitas, participaram na idolatria, e junto com isso fala de se prostituir, imoralidade, frequentemente imoralidade ligada às práticas idólatras. E eles convidam Israel a participar dessa festa. E nós vamos comentar mais sobre isso na pergunta número 19, entre os desafios especiais. E agora pergunta 12, última da noite para você, Léo. Pergunta 12, como Deus reagiu à participação de israelitas nesta festa pagã? Ele ficou irado. Com certeza. Ficou irado, mandou enforcar as cabeças do povo, que realmente agora ele perdeu a paciência com essa desobediência. E o povo agora está já quase chegando à Terra Prometida. Tiveram muito tempo para aprender as lições da história e agora, ainda assim, vem com esse comportamento. E assim, outra consequência, é que ele mandou uma praga que matou 24 mil. Está errado que não é 24 mil, não é 24 milhões, mas 24 mil pessoas que morreram nessa praga que ele mandou. E a pergunta 13, Beca, a sua última da noite, o que Finéias fez para aplacar a ira do Senhor? Finéias viu, e os outros também viram, mas ele viu um israelita que tinha trazido para sua tenda uma mulher medianita, levantou-se, pegou sua lança e seguiu esse israelita até o interior da tenda dele. E com a lança matou os dois. Então, isso, Deus gostou da atitude de Finéias. Perfeito. Lembrando que Deus já tinha dado ordem de matar. Então, ele está respeitando a ordem que o Senhor tinha dado, a consequência determinada por Deus. E assim, esse zelo dele de aplicar a justiça divina contra essas duas pessoas foi o que Deus viu como atitude louvável e motivo agora de parar a praga. Nós encontramos informações sobre Finéias em pelo menos 3 livros do Antigo Testamento. E cada vez ele tem um papel que mostra alguma característica admirável, alguma característica de justiça, de integridade. Embora são situações completamente diferentes, e o papel em cada situação é diferente. Mas Finéias sempre respeitando a vontade do Senhor. E lembrando que Finéias foi neto de Arão. Ele seria na 3ª geração dos sacerdotes de Israel. Ok, agora vamos chegar às perguntas, os desafios adicionais da noite. E eu vou confessar aqui uma dificuldade e fazer um pouquinho diferente hoje. Eu acabei me confundindo e pedindo para uma pessoa responder aos desafios e depois falou que não estava preparado para responder aos desafios. E já estava em cima da hora, então eu não pedi para mais ninguém responder. Então vou fazer o seguinte, eu vou dar a oportunidade, se alguém gostaria de responder, mesmo não sendo chamado antes, a cada pergunta aqui, pode abrir seu microfone e falar. E a primeira das perguntas dos desafios, pergunta número 14. A primeira batalha nessa reta final foi em um lugar que recebeu o nome Orma. Identifique outra batalha no mesmo lugar. Quem ganhou na primeira, quem ganhou na segunda e o que mudou? Alguém gostaria de responder? Parece que os desafios continuam sendo um pouco assustadores. Então vamos lá. Primeira batalha, segunda batalha e o resultado. Há uma diferença de uns 38 anos entre as duas batalhas. Então isso já talvez ajude a lembrar um pouquinho da primeira. Vocês vão lembrar que no capítulo 14, quando os espiões
convenceram o povo a não conquistar a terra, Deus deu a sentença. Então, vocês vão morrer no deserto. Aí o povo repensou. Então, nesse caso, melhor atacar mesmo. E o povo subiu para atacar os cananeus e amalequitas para tentar entrar na terra prometida pelo Negueb, pela parte do sul. E foram derrotados nessa batalha. Porque Deus não tinha dado permissão para isso. Pelo contrário, Moisés falou para eles não subir. Porque já tinham mostrado-se rebelde contra o Senhor. Então, essa foi a primeira. A segunda, aqui no capítulo 21, mesmo lugar, mas agora Israel venceu. Tiveram vitória sobre rei de Arad, o cananeu. Então, envolve algumas das mesmas pessoas ou famílias da outra batalha, 38 anos antes. E o que mudou? A primeira vez eles agiam na rebeldia. Não estavam confiando no Senhor, estavam tentando resolver as coisas pela força humana e Deus não permitiu. No segundo caso, eles se mostraram fiéis ao Senhor. Fizeram o que Deus pediu, até fizeram um voto de fidelidade ao Senhor. E ele abençoou o povo com essa vitória. Ok, pergunta número 15, também vou dar oportunidade se alguém quiser falar. A serpente de bronze foi mencionada durante o tempo dos reis de Judá e também no Novo Testamento. Procure essas referências e identifique o significado dela nos dois casos. Alguém quer responder? Então, vamos lá. A primeira referência vem de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. 2 Reis 18, 4. Deixa eu abrir aqui. Falando sobre algo que acontece durante o reinado de Ezequias, rei de Judá. E foi Ezequias que reinava na época da queda de Samaria, de Israel. E continuou reinando lá em Judá. E diz no versículo 4, removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam Neustã. Então, o que Moisés fez como meio determinado por Deus para curar o povo das mordidas das serpentes, 700 anos depois, foi um ídolo. É como se tivesse algum poder especial nessa serpente por si. E esquecendo que foi o poder de Deus que está por trás disso. Então, Ezequias viu que algo que começou bem se virou um ídolo. E assim ele destruiu esse ídolo. Acho que podemos pensar em coisas talvez paralelas hoje. A tendência de pessoas de dar um poder especial para um objeto, ao invés de reconhecer que aquele objeto apenas representa algo mais importante. Por exemplo, tem pessoas que acham que alguma figura da cruz de Jesus teria algum poder especial. Nossa figura da cruz, uma cópia de uma cruz, não tem poder nenhum. O poder está no sacrifício que Jesus fez na cruz. Segundo caso, agora que estamos falando de Jesus e a cruz, em João capítulo 3. E aqui quero ler versículos 14 e 15. João 3, versículo 14 e 15. Jesus disse, de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Não pode ver o paralelismo nisso. Moisés levantou a serpente, quem olhava para a serpente seria curado. Jesus foi levantado na cruz, quem olhava para o sacrifício dele, confiando em Jesus, teria acesso à salvação por meio dele. O único que pode salvar. É o próprio Jesus que fez essa comparação com a serpente de bronze do Antigo Testamento. Pergunta número 16. Quando os edomitas recusaram passagem, os israelitas se desviaram. Quando os amorreus fizeram a mesma coisa, Israel lutou contra aquele povo e tomou posse da sua terra.
Por que essa abordagem diferente? Alguém gostaria de responder? Ok, todo mundo está com medo de falar. A diferença é que os edomitas eram parentes próximos, eram descendentes de Esaú. Capítulo 20, versículo 14, até fala de ser irmão. Então, Deus não permitiu a destruição desses parentes próximos, que também, de alguma forma, foram abençoados por Deus. Lembra que Deus deu a bênção principal para Isaac, que passou por Jacó, mas ele também abençoou Ismael e abençoou outros descendentes de Abraão. Então, nesse caso, como descendente de Abraão e de Isaac, os descendentes agora de Esaú não seriam destruídos nesse momento. O caso dos amorreus é diferente. Os amorreus foram mencionados lá em Gênesis 15, quando Deus falou, séculos antes, Deus falou para Abraão sobre a intenção de trazer o povo de volta para a terra depois de 400 anos. E ele diz, capítulo 15, versículo 12 ao versículo 21, ele faz essa promessa para Abraão, que ele ia deixar o povo sofrer na escravidão em outra terra, mas depois voltariam para a terra para castigar várias nações. E olha a lista que começa no versículo 19. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, os amorreus estão especificamente citados na lista dos povos que seriam castigados na chegada dos israelitas, dos descendentes de Abraão. Pergunta número 17. Que fato notável sobre o rei de Bazã foi mencionado por Moisés em outro livro, mas não aqui, em Números? Alguém sabe? Então vamos para Deuteronômio, capítulo 3. Deuteronômio, capítulo 3, onde Moisés está recontando a história da peregrinação e das batalhas. E ele diz no versículo 11, Deuteronômio 3, 11, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Vai lembrar que os Refaíns estavam naquela lista de Gênesis 15. Agora foram só quase aniquilados já. Mas os Refaíns foram uma das raças de pessoas grandes, de estatura. Ele continua. Eis que o seu leito, leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura, pelo côvado comum. 9 côvados daria quase 4 metros de comprimento. Quem precisa de uma cama de ferro de 4 metros de comprimento? Eu consigo dormir bem numa cama que tem menos de 1,90 de comprimento. E é o suficiente. Eu tenho 1,80 e pouco de altura. Eu consigo dormir bem. Então, quem precisa de uma cama de 4 metros seria alguém que tem uma altura chegando perto de 4 metros. Ou seja, naquela história que vem depois de Davi vencendo Golias, Golias seria o primo pequenininho de Og, rei de Bazã. Og provavelmente era bem maior do que o próprio Golias. Pergunta 18. Mesmo quando falara contra o povo para ganhar riquezas, Balaão falou palavras importantes. O que podemos aproveitar dessas palavras para nos guiar? Okay? Ninguém está se oferecendo, então, mesmo ele querendo falar contra, ele não queria falar a verdade. Ele queria amaldiçoar, mas sendo profeta, é interessante que aqui indica que ele era profeta de Deus. Não foi permitido falar sem a permissão de Deus. A mentira não viria do Senhor. Agora, o que nós podemos aproveitar? Nós queremos falar a verdade. Nós queremos comunicar a palavra de Deus. E jamais devemos ir além da palavra do Senhor.
1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, fala de não ir além do que está escrito. Gálatas 1, versículos 8 e 9, de não aceitar outro evangelho diferente do evangelho pregado por Paulo e os apóstolos. E segundo João, versículo 9, quem for além da doutrina de Cristo não tem Deus. Perde a comunhão com o Senhor. Então nós queremos respeitar a palavra de Deus. Balaão não queria respeitar, mas não tinha opção. Nós temos opção, mas desejando servir ao Senhor e honrar ao Senhor, vamos sempre nos limitar à palavra dele. E a última pergunta da noite, pergunta 19. Quando a palavra não derrotou Israel, os moabitas usaram outra tática. A pergunta seria o que foi a tática, e a mesma coisa acontece hoje. Já falamos sobre a tática em outra pergunta. Alguém quer comentar sobre isso? Que eles iriam usar induzir eles a adorar os deuses. Exatamente, Jersey. O ponto é que não foi a palavra falada que venceu o povo, mas eles convidaram o povo a participar dessa festa idólatra, com a imoralidade que isso envolve, que é uma coisa para a gente lembrar. Não é só pelo ensino de doutrinas erradas que o inimigo tenta nos vencer. É importante estudar sobre doutrinas bíblicas, poder refutar doutrinas falsas, entender a importância de sempre falar a verdade. Mas é possível falar a verdade e ainda cair na tentação de idolatria, de imoralidade ou de outras coisas. Então, quem não consegue pela palavra, o diabo tenta pela carne, pelas tentações da carne. E foi o que serviu nesse caso para causar danos para o povo de Israel antes de chegar à Terra Prometida. Ok, muito bom. Para a semana que vem, vou tirar a imagem aqui. Vamos para capítulos 26 ao 29, que inclui o segundo censo de Israel. O primeiro já no início do livro, agora vamos ter um segundo censo, contando o povo novamente. E vamos fazer algumas comparações até entre o primeiro e o segundo, tanto de objetivos, como também de números. E eu acho que vai mostrar alguma coisa importante para nós nessa próxima aula. Então, capítulos 26 ao 29 para a próxima aula.